Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde, estamos novamente aqui com vocês, João Pedro e eu, e estamos iniciando o programa Lola Talk aqui na nossa rádio Lola Paluter, no bairro dos Pires, Limeira, em São Paulo. E hoje o tema do nosso bate-papo vai ser sobre vivências bíblicas e nossas vivências. Daqui a pouco vamos conversar com o nosso convidado de hoje, o pastor João Arthur Miller da Silva. E vamos nessa. Boa tarde, João Pedro, tudo bem? Boa tarde, Elfio. Tudo beleza. E aí? Tudo certinho. Então vamos nós iniciando aqui mais um Lola Talk. É isso aí. E a você que nos ouve, seja muito bem-vindo a mais um Lola Talk. Espero que o programa de hoje seja legal, seja supimpa para todos vocês. E nós vamos começar ouvindo um hino de louvor. Daqui a pouco a gente volta. Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Hoje vamos conversar com o pastor Joca. Ele é chamado assim entre os mais íntimos, os conhecidos. Pastor João Arthur Miller da Silva, que vai falar um pouquinho sobre educação cristã, jovens e sobre o livro Vivências Bíblicas e Nossas Vivências. Só um pouquinho, então, da biografia do pastor João Arthur Miller da Silva. Ele é mais conhecido como pastor Joca, nasceu em Sarandi, em 8 de junho de 1951, e foi batizado ainda quando criança em Atiaçu, localidade pertencente a Sarandi, filho de Harta Miller da Silva e João Miller da Silva. Então a comunidade lá, a família dele frequentava a comunidade em Carazinho, onde ele cresceu, estudou e até o ginásio. Depois, em 1967, ele foi para o internato do Colégio Sinodal em São Leopoldo, onde cursou o curso clássico e em 1970 iniciou os estudos de teologia na Faculdade de Teologia, hoje Faculdade Zeste, também em São Leopoldo. Após a formatura da teologia, em dezembro de 1975, ele foi enviado para a Paróquia Evangélica Luterana dos Migrantes de Cacoal. E em janeiro de 1976, ele foi enviado, Aqui eu perdi o foco, vou voltar.
de novo. Quando é ao vivo é mais fácil, né? Com certeza. Vou começar lá em cima. Depois, em 1967, foi para o internato do Colégio Sinodal, em São Leopoldo, onde cursou o curso clássico e em 1970 iniciou os estudos da teologia na Faculdade de Teologia, hoje Faculdade ZEST, também em São Leopoldo. Após a formatura de teologia, em dezembro de 1975, ele foi enviado para a Paróquia Evangélica Luterana dos Migrantes de Cacoal em janeiro de 1976. E por motivos de saúde, ele retorna para Porto Alegre no segundo semestre de 1978, para atuar na área da comunicação da nossa igreja. Ele foi o coordenador do Centro de Elaboração de Material da ISLB, extinto, né, em 1990, e de 1992 a 2016, ele atuou como gerente editorial da editora Sinodal em São Leopoldo. Participou de vários conselhos da ISLB, entre eles o extinto Conselho de Comunicação e o Conselho de Missão entre os Povos Indígenas. Atualmente, como pastor emérito, ele é presidente da obra Gustavo Adolfo, a OGA, que apoia financeiramente projetos das nossas comunidades, e também faz parte da diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil, com sede em Barueri, aqui em São Paulo, do Conselho Assessor de Comunicação do Sino do Rio dos Sinos e do Conselho Intersinodal de Programação Evangélica Luterana da Rede União FM. Ao lado disso, também ele escreve para o programa Um Olhar para o Vale, transmitido pela Rádio União FM de Novo Hamburgo, que pertence à nossa igreja. E com emissoras em Pelotas e Blumenau. Ele é casado com a Silene Dagmar e tem 2 filhos, o Irá e o Raoni, 2 noras, Luciane e Débora, e o neto Arthur, e reside atualmente em São Leopoldo. Nós vamos conversar com ele já já, mas ainda queremos dar alguns lembretes para quem nos ouve, não é, João? Exatamente. A você que nos ouve, motivamos você a interagir com perguntas, dúvidas, tanto pelo nosso WhatsApp quanto pelo nosso Instagram, @lolapaluter. Você pode nos seguir por lá, tem sempre conteúdo novo toda semana. Lembrando também, né, do nosso site, www.lolapaluter.com.br, também o nosso aplicativo para Android, Lolapaluter. Basta um toque, você já estará sintonizado ouvindo a nossa programação. Estamos sempre pensando em temas interessantes, relevantes para você, para a sua vida, e se você quiser sugerir algum tema ou alguma pessoa para ser entrevistada por nós, estamos abertos a isso. Então anota aí o nosso WhatsApp, 19997637888. É isso aí. Boa tarde, Pastor Joca. Bem-vindo aqui no Lola Talk, na nossa rádio Lola Paluter. Que alegria poder te receber e poder conversar com você. Então, quem sabe tu podes contar, falar um pouquinho mais, algo de repente que não está na tua biografia, podes te apresentar e logo já nós iniciamos então um bate-papo aqui sobre o tema que tens preparado para nós hoje. Olá, pastora Elfi, João Pedro. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para participar deste programa de vocês aí em Limeira, São Paulo. Eu acho que, e espero, que nesta conversa a gente possa compartilhar com vocês algumas descobertas e algumas reflexões que a gente fez em torno de textos bíblicos muitas vezes super conhecidos, mas que trazem detalhes interessantes para a nossa vivência cotidiana e para o nosso testemunho hoje no mundo e na comunidade em que a gente vive. Eu gostaria apenas de acrescentar que, ao longo destes anos, como pastor da ISLB, na área de comunicação e também na educação cristã, eu sempre considerei muito importante ajudar as pessoas, principalmente jovens, crianças,
a se conectarem com a palavra de Deus. Por quê? Porque essa conexão, ela traz um sentido, ela traz valores e ela traz também um suporte para as pessoas viverem os momentos na nossa vida. Como alguém já disse, viver é uma aventura, mas a gente tem que estar preparado para essa aventura. E a palavra de Deus nos dá suporte, nos dá consolo, nos dá luz e nos indica caminhos para viver. É um prazer e uma alegria bem grande ter sido lembrado pela pastora Elfi para estar aqui com vocês hoje. Para nós é uma alegria poder também te receber, né? E a comunidade aqui dos Pires, ela vai completar 150 anos agora em outubro. Então é uma das comunidades mais antigas aqui do Sínodo, né? E aqui nós estamos num contexto rural, né? Um contexto muito acolhedor. E nós temos aqui diversos grupos de trabalho na comunidade, e os grupos de nossa preocupação e atenção são a juventude e as crianças, né? Então eu percebi, lendo aqui o livro que me enviaste, né? Que tem sempre uma reflexão muito, muito importante, né? Que amplia os nossos horizontes aqui, juntamente com a reflexão de um texto bíblico, né? São vivências unidas com as vivências, né, de relatos bíblicos. Então isso também desperta, né, a nossa curiosidade, também ainda o nosso olhar de cuidado em relação a crianças e jovens, né? Bom, Elfi, esse livro, Vivências Bíblicas e Nossas Vivências, Meditações com Adolescentes, ele é um projeto, foi e é um projeto criado pelo meu colega Manfredo Carlos Watts, que tu certamente conheces. Uhum. Ele é doutor em educação cristã. Foi meu professor também. Ele atuou longamente na Faculdade Leste, depois em Ivoti. E a gente tem uma proximidade muito grande e a gente já resolveu fazer esse projeto deste livro, tendo como objetivo atingir, levar aos jovens, adolescentes, algumas reflexões que normalmente não são feitas ou não aparecem nos trabalhos comunitários. E a primeira coisa que eu queria destacar é o seguinte: todos nós consideramos Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Uhum. Se dá a Ele esses dois títulos, tendo em vista dois valores do Evangelho: o senhorio de Deus e a salvação. Mas pouco se fala sobre um outro título muito importante, que é Jesus é o Mestre. E hoje a gente poderia dizer que Jesus é o professor. Mestre é uma palavra talvez em desuso, mas a gente foi buscar na Bíblia, no Novo Testamento, o que caracterizou Jesus como mestre e por que ele foi chamado de mestre. Por que ele foi depois, mais adiante, já na primeira cristandade e posterior, foi chamado de mestre dos mestres? Então, a gente queria demonstrar o cuidado e a pedagogia de Jesus com crianças e com adolescentes. Por quê? Toda a trajetória de Jesus, ela se deu principalmente nos encontros com as pessoas. Exatamente. Né? Não dá para imaginar um Cristo, um Jesus nazareno, nascido em Belém, criado em Nazaré, caminhando solitariamente pelas regiões da Palestina, da Galileia e onde quer que ele andou.
Mas quando ele andava, ele conversava com as pessoas. E ele era também, e isso é uma das coisas que nós hoje perdemos como pessoas. Ele tinha um olhar para a realidade das pessoas que estavam vivendo ao lado dele. E basta para isso focar para as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, elas são ligadas aos temas da época. E aí alguém pode perguntar, mas isso é antiguíssimo, isso é lá de mais de 2000 anos. Mas eu acho que para nós hoje cabe reinterpretar, buscar nas parábolas de Jesus, por exemplo, qual é o ensinamento dele para nós, comunidade cristã, cristãos individualmente, família de Deus, como é que nós hoje podemos viver, por exemplo, certos conteúdos das parábolas dele. Nós muitas vezes caminhamos por aí na nossa vida, nem observamos nada, não olhamos para o lado, seguimos em frente, estamos preocupados com o problema da família, como ganhar dinheiro mais, como garantir o emprego, e não vamos olhando. Mas os cristãos, as pessoas cristãs, elas são convidadas a sempre olhar ao redor. E Jesus, por mais interessante que seja, ele sempre também foi uma pessoa à frente do seu tempo. E isso a gente quis trazer também nas meditações, quando a gente foi buscar esses 9 textos que estão como meditação neste livro, e que terminam também com 2 perguntas e uma oração. E você poderia perguntar, Elke, mas por que 2 perguntas e por que uma oração? Porque tudo isso é didático a partir de Jesus. Jesus fazia perguntas para as pessoas. E ele orava também. Então, nós queremos que o nosso livro leve pessoas a conversarem sobre esses textos bíblicos. Porque é desta conversa, desta reflexão, que as pessoas aprendem sobre o Evangelho. E o momento de oração, ele é um momento na vida moderna muito importante. Nós estamos desconsiderando as orações de mesa por causa da correria. Sim. Nós estamos desprezando a oração à noite quando vamos dormir, porque estamos roxo para dormir, para pegar no sono, né? Mas a oração é uma atitude, é uma prática da nossa espiritualidade que nós não deveríamos abrir mão jamais. Mesmo com toda a modernidade, mesmo com todas as coisas que estão ao nosso redor, a oração é aquele momento de se conectar com Deus, derramar a nossa alma perante Ele, não ter vergonha das dúvidas, não ter vergonha das perguntas, das fragilidades e dizer para Deus, como na oração principal que Cristo nos ensinou, Pai Nosso, eu estou numa enrascada, me ajuda, Exatamente. Eu preciso da tua luz, me apoia. Ou também é o momento para dizer, Pai Nosso, eu estou feliz da vida porque conseguimos superar esta crise, conseguimos superar aquela crise, estamos felizes que o meu familiar voltou a ter saúde. Por que não? Oração não é só para pedir. Isso eu queria deixar bem claro para vocês ouvintes deste programa. Não é só para pedir. É também para agradecer, para também reconhecer o poder de Deus na nossa vida. Eu lembro que o tema de uma das pregações, acho que faz 2 domingos antes, era do profeta Jeremias, onde ele diz, eu não aguento mais, esse povo zomba de mim, esse povo não acredita, né, no que eu falo. Então Jeremias, ele se reporta a Deus, né, em oração, num desabafo, né? Então ele também vem ali dizendo, olha, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais. Sim. Eu acho que Jeremias é um dos profetas. Eu, quando estudei na faculdade de teologia,
Eu estudei profundamente o profeta Jeremias e hoje eu reconheço que o profeta Jeremias é atualíssimo. É atualíssimo para a nossa vivência, não só, veja bem, Elfi e João Pedro e ouvintes, não só para ministros e ministras, mas para membros de comunidade. Por quê? Porque hoje nós vivemos num país em que há muitos falsos profetas. Vamos ser franco e sincero, não vamos esconder o sol com a peneira. Há muitos falsos profetas, há gente distorcendo o evangelho, há pessoas, e pastores também, e pastoras também, distorcendo a mensagem do evangelho para angariar benefícios próprios, para enganar as pessoas, para tirar vantagens. E aí, esses dias eu escutei uma pregação de um pastor que está sendo muito criticado hoje. Sim. Ele falava em nós cristãos genuínos. Assim, ó, Elfi e João Pedro, quando eu começo a acrescentar um aditivo à palavra cristão, é porque a coisa está mal. Tá andando longe do que deveria, né? Exatamente. Já tomou outro rumo. O que é um cristão genuíno? O que é um cristão verdadeiro? O que é um falso cristão? Agora, nos evangelhos, nós temos elementos suficientes para denunciar quem está distorcendo o evangelho. Né? Então, ser cristão hoje, no nosso país, é bem complicado, exige muita coragem, às vezes, e muito discernimento para dizer, olha, isto aqui não é nós não estamos falando do mesmo Deus. E pior, não estamos nem falando do mesmo Cristo. Né? E Jesus também ensinava muito a respeito dos falsos profetas. Né? Então, nesse livro que o Manfredo e eu, a gente publicou pela editora Otto Kur, lá de Blumenau, para quem nós estamos muito gratos, a gente procurou ajudar as pessoas a entender as atitudes didáticas, pedagógicas de Jesus ao longo do seu ministério. E não foi só com crianças que ele se relacionou. Ele se relacionou com mulheres, com homens, até com militares do exército romano que dominava a Palestina naquela época. E para todos ele tinha uma palavra, um gesto, uma atitude que, de uma certa forma, eu vou usar uma palavra, Elfi, que talvez seja problemática, mas ele sempre escandalizou as pessoas. Exato. Com a sua palavra. Quando ele começou a, por exemplo, o exemplo que eu mais gosto é quando ele estava reunido com seus discípulos e com o povo, e as crianças querem chegar para Jesus. E o que os discípulos fazem? Não. Sai daí. O mestre é muito importante. E ele disse, olha, para. Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. E ele quis conversar com as crianças. O Evangelho não relata o que ele conversou com as crianças, mas o Evangelho relata a sua atitude, qual seja, ele as abençoou. E Jesus nunca foi um cara que colocou portas fechadas para chegar até ele. Por isso também tem aquela linda passagem bíblica, né? Eu sou a porta, vocês podem entrar no Evangelho através de mim. Então, por exemplo, no livro, a gente também teve um cuidado didático na escolha dos 9 textos bíblicos que envolvessem crianças e jovens. Crianças e jovens. Talvez o programa não dê para abordar tudo, mas, por exemplo, lá em João 6, 1 a 15, que é um dos estudos, já no título nós temos uma proposta. E o título é Partilhar. A história, a narrativa da multiplicação dos pães não se foca apenas no milagre.
né? Não é apenas no milagre, mas ela se foca também naquele menino que traz 5 pães e 2 peixes e que Jesus abençoa, e por aí começa a haver a multiplicação. E nós fizemos aí um texto meditativo exatamente sobre essa questão de desenvolver a partilha numa sociedade que cada vez mais prioriza o individualismo e o segregacionismo. O que nós estamos querendo cada vez mais é com que as pessoas partilhem com as outras. Exatamente. Não apenas os momentos bons e não apenas os momentos ruins, mas que partilhem também as suas coisas materiais. Tivemos aqui no Sul, há 2 semanas atrás, um grave ciclone com muitas pessoas desabrigadas, e perdemos pessoas amigas, e por chamadas da Defesa Civil, das prefeituras, as pessoas demonstraram solidariedade, o que é muito bom, o que é para a gente valorizar. Mas depois que passa o ciclone, esses gestos de solidariedade, eles passam a ser tímidos novamente na nossa sociedade. Parece que adormecem, né? É uma sociedade marcada pelo consumo, pelo individualismo, pelo reducionismo do mundo. Eu e minha família. Quando, na realidade, Elfi e João Pedro, a gente devia ter um pouco mais de abertura para os outros. Eu não sei como é que é em Limeira, mas aqui em São Leopoldo, a gente encontra muita gente jogada nas calçadas, pedindo dinheiro nos semáforos, né? E nós não estamos conseguindo partilhar. Eu digo assim, não é só as pessoas individualmente, mas também os governos não conseguem fazer uma ação social que transforme a vida dessas pessoas numa vida digna de trabalho, de uma renda básica para poder sobreviver. A falta também de uma política, ou de políticas públicas, né? Sim, de políticas públicas que possam, digamos assim, tirar essas pessoas da mendicância, vamos falar assim, da mendicância, para uma vida digna, com o mínimo possível para poder viver dignamente onde quer que esteja. Muito bem. Então, partilhar foi um tema. O outro tema que a gente abordou no texto de Lucas 2, 1 a 7, foi sensibilidade. A questão do nascimento de Jesus e tudo mais. Eu fico pensando assim, nós estamos nos embrutecendo. Parece que nada mais nos causa, né, comoção. É tanto crime, é tanta coisa absurda acontecendo, é tanto feminicídio, é tanto sequestro de criança, que a gente vai embrutecendo. E daqui a pouco a gente diz, eu não quero mais ouvir nada sobre a desgraça dos outros. Acho que isso não está correto. Então, eu acho que a gente precisa cultivar a sensibilidade. Cultivar a sensibilidade para a gente poder ir ao encontro das pessoas. Olha, maior sensibilidade do que Deus teve com a humanidade, que Ele próprio criou, vindo na pessoa, na criança de Jesus, né, onde Ele se encarna, em outras palavras, Ele se torna concreto. Olha, é muita sensibilidade. Ele poderia virar as costas e dizer, bom, eu fiz um mundo que se lasque. Tranquilamente. Ele falou, vocês não seguiram os meus mandamentos, vocês não seguiram as minhas alianças, vocês romperam com tudo, e eu fiz a minha parte, agora façam vocês. Esse discurso a gente ouve por aqui, mas do Evangelho a gente sempre de novo escuta
que Deus tem compaixão, Deus tem vontade de se reconciliar, né? Um outro tema que a gente abordou para os jovens é a questão da bênção, né? Quando Jesus abençoa as crianças. Há uma tradição muito forte no Brasil, eu não sei se Alfa experimentou isso em Uberlândia ou em Limeira, que quando netos ou filhos vão para a casa dos pais, e aí esses chegam e dizem a bênção, Sim, a bênção. sim. Tá? Uhum. A gente vê pouco, bênção, mas ainda vê, ainda vê. Quase então, quase está extinto já. A bênção é uma coisa muito importante para a vida das pessoas cristãs. Por isso nós também vamos à igreja, não só para orar, cantar, louvor, vamos para receber a bênção, para sairmos dali impulsionados pelos bons sentimentos, pelo cuidado que Deus tem conosco. Por isso Ele nos abençoa, porque Ele nos quer ver bem. Bênção é nos querer ver bem, né? Um outro tema que a gente também abordou, desculpe se eu estou correndo um pouco, é a questão de Mateus 18, 1 a 5, né? O acolhimento, né? É a questão de quem é o maior no reino dos céus, né? A questão do acolhimento. Sim. Né? Porque todos nós queremos, de uma certa forma, a gente quer ser sempre o maioral, né? Hoje, a concorrência, a competição, né? Ela procura desenvolver com que eu seja sempre melhor que os outros. E eu acho que, e penso também, não só acho, mas penso que antes de ser melhor naquilo que eu escolho como profissão, eu acho que eu devo ser melhor como ser humano. Eu devo ser melhor como pessoa. E aí a gente fez sempre uma meditação que envolve jovens, né? Então, no caso, por exemplo, desse acolhimento, a gente busca o ambiente escolar. Porque no ambiente escolar há muita concorrência. Quem tira 10 é valorizado, quem não tira 10 é desprezado, e por aí afora vai. Então, a gente cria o ambiente escolar para contar uma história em que um jovem que não é muito bem aceito, ele, de repente, é abordado por outros dois jovens e que começa uma conversa interessante, né? E que leva eles a entender que esse jovem, que é diferente, tem uma proposta. E aí são, só para pegar esse motivo aí, qual é as perguntas que nós temos ali, por exemplo? Quem são os indivíduos ou grupos de pessoas que são invisíveis na nossa sociedade? Pois ninguém as valoriza ou as percebe. Quantas pessoas invisíveis nós temos na sociedade? Uma pergunta muito... E sabe, então, antes de eu querer ser maior do que os outros, de ser o melhor do que os outros, eu devia dirigir os meus olhos e as minhas atitudes para aqueles que a gente normalmente não vê. E a outra pergunta é: o que fazemos para acolher pessoas e colegas que são invisíveis, porque ninguém conversa com elas? No grupo de juventude, por exemplo. Uma menina que não é muito bonita, ou que tem um pequeno defeito físico, de repente ela não está bem acolhida, porque ela não está dentro daquele padrão de beleza, padrão de pessoa completa. Ou até mesmo a timidez, né? Ela também, o jovem não consegue ou aquele se comunicar, né? Que sofreu um acidente quando criança e tem que puxar a perna, por exemplo, né? Será que a gente está enxergando ele, ou a gente só tem olhos para a beleza de quem está, entre aspas, completo? Vamos dizer assim, completo, né? Será que a gente não devia se perguntar se a gente não está rejeitando essas pessoas e não possibilitando com que elas tenham comunhão conosco, comunhão com a gente, né?
Eu acho que isso é uma questão para os jovens a refletirem sobre essa questão, porque a gente sabe da psicologia, né, Elf, que a gente pode ser cruel com as pessoas. Sim. A gente sabe que tanto jovens como adultos podem ser cruéis. Um outro texto que a gente trouxe no nosso livro, que é muito interessante, e esse é do Antigo Testamento, para sair fora do Novo, é o tema do cuidado. É a famosa história de Êxodo, capítulo 1, versículo 15 a 22, as famosas parteiras Acabei de passar. que salvam as crianças porque o faraó determinou a morte de todos os meninos. Né? E aí nasce Moisés. Né? E o que a irmã faz e a mãe fazem juntos ali? Botam ele dentro de um bercinho de junco, e quando estão vendo que a princesa, a filha do faraó, ela vai lá para se banhar, eles empurram aquele bercinho ali de junco, e ela, certamente aqui tem que dizer também, como mulher, ela tem mais sensibilidade, muitas vezes, do que os homens. Ela olha para aquele berço e vê aquela criança, e vamos dizer bem sinceramente, ela se apaixona por aquela criança. E ela quer criar aquela criança. E o que aí a irmã do Moisés diz? Eu tenho alguém que pode cuidar dela, dessa criança, que é a mãe do Moisés. E aí nós entramos para dentro do tema hoje das pessoas que cuidam de outras pessoas. Né? Então, aí nessa história, a gente buscou também uma família que está tendo está nascendo uma criança ali, né? E aí vem esse personagem moderno hoje, que é da doula, né? É uma coisa nova, talvez, que esteja sendo conhecida por nós aqui, né? Que é a questão de quem cuida da mulher grávida, desde que ela engravida e vai acompanha. Aliás, diga-se de passagem, em alguns hospitais a doula hoje tem entrada franca. É um nome talvez diferente para uma parteira. Sim, sim. Né? E a doula ressignificou-se o nome. Né? Então, essas questões que a gente está extraindo desses textos, é isso que eu chamo de conexão para os nossos dias. Conexão para os nossos dias. Né? E aí, nas perguntas, a gente exatamente faz essa pergunta para os jovens. Quais são as atitudes que revelam o cuidado com crianças e jovens? Quais são os cuidados? Será que nós não estamos entregando as crianças para o celular? Será que nós não estamos entregando os jovens para as telas de computador, achando que eles vão ser os melhores cuidadores deles? Porque assim, Elfi, criança exige, jovem exige. E pais, tios, avós e a comunidade cristã, ela não pode terceirizar este serviço, este cuidado. E eu te digo, por que não? Por que não pode? Em nosso sínodo aqui no Rio dos Sinos, das assembleias sinodais de anos passados, uma médica pediatra, daqui perto, Canoas, ela nos deu informações assustadoras. E uma delas eu guardo até hoje. Quando um jovem acessa a internet pelo computador, note, e hoje smartphone, iPhone, há mais de 100 mil predadores sexuais ao redor do mundo que vão estar atentos e podem começar a interagir com essa pessoa, com esse jovem, com essa jovem, com esse menino, com essa menina. Porque é um campo muito perigoso, né? E aí tem coisas que os pais não gostam de ouvir. E ela disse, não entreguem celular com câmera
para crianças até os 12 anos. Daí alguém vai dizer, mas pastora Elfi, pastor Joca, isso é censura. Não, não é censura. Isto é cuidado, porque o mundo que nos cerca, infelizmente, não é esse mundo que Deus quer para nós. Ele não é um mundo em que as pessoas todas se dão bem. Aqui tem gente mal intencionada, tem gente querendo se aproveitar, tem gente querendo tirar proveito e pior, gente querendo prejudicar essas crianças e esses jovens que não têm a experiência que eu tenho, e que a Elfi tem, e que, quem sabe, o João Pedro tem, eu não conheço o João Pedro, tenha, que pode discernir. Ó, isso é perigoso, isso aqui não é. Então, só para dizer, essa questão do cuidado é muito interessante, né? Aí depois, a gente foi para o 1 Samuel 1, 9 a 12, o tema é a oração, né? O tema da oração, como já falei antes do começo do programa, ele é muito importante. E também uma outra coisa, eu acho que os membros das nossas comunidades, eles precisariam ter bem presente para eles. Não é só a pastora que sabe rezar. Não é só o pastor que sabe rezar. Todos nós sabemos rezar com as nossas falhas nas palavras, com o nosso gaguejar, com a nossa maneira talvez não correta de nos expressar. Por quê? Porque Deus conhece o nosso íntimo, o nosso interior. Ele vai nos entender. E não precisamos nos envergonhar do nosso português mal falado, da nossa frase não bem elaborada. Sim. Né? A pastora reza bem, a pastora ora bem, o pastor reza bem. E eu não sei rezar. Não, todos nós sabemos rezar. E porque a oração também ela é uma conversa com Deus, é aquilo que eu trago no coração, não é algo decorado, algo que eu preciso me esmerar e procurar palavras difíceis, mas é aquilo que eu quero falar com Deus, né? Exato, porque a oração é aquele canal de comunicação com Deus. E aí tem uma outra questão, que a mim, Elfi, até um tempo atrás, eu tinha dificuldade para lidar com isso. Qual é o melhor lugar para orar? Não há melhor lugar para orar. Desculpe. Não há melhor lugar. Eu confesso a vocês dois aqui, e aqui está nos ouvindo, eu já fiz oração no metrô aqui, indo para São Leopoldo, indo para Novo Hamburgo, Porto Alegre. Eu já fiz oração parado numa esquina, porque eu me lembrei de um amigo que estava doente, e eu disse, Senhor, cuida dele. E falei para mim, não há lugar, claro que se eu estou no culto, ótimo, melhor, eu estou concentrado. Mas assim, eu posso orar na sala da minha casa, eu posso orar no banheiro, eu posso orar no quarto, né? Até caminhando, às vezes, na rua. A gente pode... Quando eu fazia caminhadas pelo Morro do Espelho, que a Elfi bem conhece, lá naquela pista ao redor das canchas de basquete e vôlei da Faculdade SESC, eu muitas vezes aproveitava o tempo ali para fazer orações e de intercessão por famílias e amigos que estavam em dificuldade. Então, assim, a oração é uma atitude da nossa espiritualidade que nós não podemos abrir mão. Não podemos relegar somente ao culto. Só no culto que eu vou rezar. Não. Eu posso rezar a qualquer momento. Exatamente. E Martinho Lutero também, né, já deixou claro em seus escritos, né, que o sapateiro, quando está fazendo o seu ofício, pode orar, né? Que a cozinheira, enquanto prepara o alimento, pode fazer sua oração. Então, isso sempre ressalta que a oração tem o lugar, né, no culto comunitário, sim, né, intercessão, confissão de fé, oração do dia, mas também no meu dia a dia eu posso estar orando independente se eu já estou no trabalho, se estou me dirigindo ao trabalho, né? Eu estou lá na minha lavoura, lá fazendo minhas coisas, eu posso ali também nesse momento, né, fazer a minha oração. Então, a partir de Lutero, a gente vê também essa importância da comunhão com Deus, né? A oração é o que nos liga de fato, né? A nossa vida de oração, né?
E assim, ó, sempre numa posição e num sentimento de humildade. Uhum. Eu acho que a gente não precisa, lembrando agora aqui daqueles dois personagens bíblicos, o fariseu e o Sim, publicano, sim. a gente não precisa gritar na oração, falar alto na oração, pendurar na torre da igreja, e nem Uhum. mesmo a gente precisa dizer para o amigo que acabou de sofrer uma cirurgia e que está se recuperando, que eu orei por ele. Ele não Uhum. precisa saber. Uhum. Ele não Uhum. precisa saber. Porque Deus vai agir de acordo com a sua vontade, sim, mas ele vai agir e que o outro vai sentir essa força. Aliás, estou me lembrando agora que um psiquiatra da nossa igreja, não sei se chegasse a conhecer ele, Elf, o, lá de Porto Alegre, agora está me escapando o nome dele, ele dizia que as pessoas que oram quando estão enfermas e recebem informações têm mais chances de cura do que aqueles que não têm ninguém que ore por elas. Uhum. Uhum. Olha Tá? que Rogério interessante. Zimpel, me lembrei agora, o Rogério Zimpel, Ah, ele faz parte de um grupo de psiquiatras aham, cristãos aham. que Já ouvi falar. estudam o poder da oração no processo de cura. Hum, A oração não faz milagres. Milagres quem faz é Deus. sim. Milagres quem faz é Deus através das pessoas, através de muitas vezes de uma pessoa totalmente desconhecida, ela faz os milagres na vida da gente. O E as outro pessoas tema, também tá? reconhecem, né? A Sim, importância, as pessoas também reconhecem a importância da oração, né? é, Sempre nos cultos nós temos vários pedidos de oração. Então, sempre é pela saúde, pela recuperação. E isso mostra também como a gente se liga nesse Deus através dessa sim, oração, né? é. Na E, comunhão com os irmãos e irmãs de fé. e aqui em São Leopoldo, no ponto de pregação que eu frequento, que é na Capela da São Borja, quando o pastor ou a pastora fazem também, abrem esse espaço de intercessão, eu já escutei várias pessoas levantar a mão e dizer: eu quero orar agradecendo a Deus porque o fulano, meu filho, tal, aquele, conseguiu um trabalho. Uhum, Porque o fulano está de aniversário essa semana, ele está muito bem de saúde. Também não é só pedir, mas também exato. é agradecer pelas Agradecer. coisas boas que acontecem. Tá? E assim, até as coisas mais simples às vezes. Passou de ano na escola, passou no vestibular, né? Casou, acabou encontrando uma pessoa, né, que lhe faz feliz e que está. Então, a oração é um momento realmente, Elton, como tu disseste, de comunicação com Deus, que tem, o que nós não temos às vezes, os ouvidos atentos para tudo. Exatamente. Né? Um outro tema que nós abordamos aqui também é do Antigo Testamento, de Gênesis 37, é aquela trágica história da venda de José Uhum, uhum. pelos seus irmãos Desamor. para os Amalequitas. Olha, gente, é uma história de terror, é uma história muito triste, é uma história que digamos assim, deveria nos deixar com os cabelos em pé, porque os irmãos ciumentos vendem o irmão e ainda enganam o pai. Ainda enganam o Uhum. pai porque levam as suas vestes que sobraram lá, algumas vestes, e mancham com sangue de carneiro, e dizem: ó, uma fera comeu ele. Uhum, uhum. Então, esse conflito entre os irmãos é um conflito que também existe hoje entre nós, entre famílias. E também nós conhecemos hoje gente que busca roubar crianças de famílias para a venda, Uhum. seja para adoção ilegal, ou seja para a coisa mais triste e terrível, venda de órgãos. E a gente tem que ter isso muito presente, né? Que essa falta de amor entre nós
gera este comércio de pessoas humanas. Eu, pessoalmente, sempre me sinto muito mal e envergonhado quando eu escuto histórias do comércio de seres humanos, seja de crianças ou sejam de moças para prostituição em outros países, com a propaganda de elas terem uma vida melhor, o que é mentira, não é verdade. É enganoso. E isso deveria nos deixar tremendamente indignados, porque isso não devia acontecer na família de Deus. E nem na família humana devia isso acontecer. Né? E se a gente olha a história de José, né, que foi vendido, né, ele teria todos os motivos para depois, lá adiante, se vingar dos seus irmãos, né, quando eles foram buscar socorro no Egito por causa da carestia. Sim. Né? Eles foram buscar socorro porque estavam passando fome. E o que acontece? Ele ajuda aos seus irmãos, ele ajuda as suas famílias, a sua família. Ele né? acolhe. Então, aí tem uma outra questão muito importante hoje nas nossas sociedades, que é uma pergunta para os jovens. Você conhece algum serviço da rede de proteção às crianças, aos jovens ou às mulheres? Como eles se organizam e agem? Isto, de novo, é aquela questão que eu acho importante, Elf e João Pedro e ouvintes. Nós, como pessoas cristãs, temos que estar inseridos nas nossas comunidades sociais. Nós temos que saber, na minha cidade, tem uma rede de proteção para crianças? Para as mulheres? Onde tem essas redes de apoio, né? Exato. E quando eu ouço que uma mulher está apanhando, eu tenho aonde eu posso recorrer para buscar auxílio para ajudar esta mulher? Ou se eu vejo uma criança sendo vilipendiada, surrada, xingada, eu tenho onde ir para buscar auxílio para tirar esta pessoa, essa criança, dos maus tratos que está recebendo? Esse tema até foi quando eu conversei com a diácona Carla Yandrey. Ela trouxe essas questões assim das redes de apoio, né, dentro da perspectiva diaconal, né? Onde a gente identifica essas redes, onde a gente pode buscar respaldo, né, apoio, enfim, para essas situações, né? E aí a gente pode trabalhar, inclusive, nessa rede de apoio como voluntários. Por exemplo, por muitos anos, eu trabalhei aqui em São Leopoldo, você chegasse a conhecer, o PROAME. O PROAME é uma organização não governamental que ajuda adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, ameaçadas pelas drogas, pela violência doméstica e pela exploração sexual, nas periferias de São Leopoldo. Sim, sim. É um trabalho duro? É um trabalho que a gente ganha ameaças? Tranquilamente. Não é um mar de calmaria, não. É muito tenso. E a gente tinha lá psicólogos, advogados e educadores populares que ajudavam daí esses jovens. E muitos desses jovens, eu devo dizer, não é para se vangloriar, mas muitos desses jovens foram tirados dessa vida ameaçada pelo trabalho do PROAME. Né? E puderam crescer e se tornar adultos responsáveis, adultos felizes, e que escaparam dessas muitas garras que tem na sociedade, muitas garras das drogas, né? Garras da violência doméstica em casa. E acho que a Elke também conhece, aqui em Novo Hamburgo, aqui perto, nós temos a ABEF, que também recebe crianças que os juízes da infância e adolescência tiram do lar e põem lá na ABEF para terem um acolhimento, um cuidado, tira de um contexto de violência, né? Exatamente. De desamor, né? Essa palavra mexe com a gente, desamor. E aí tem uma pergunta ali, né? Que diz: como substituir o desamor pelo amor que não se alegra com a desgraça das pessoas? Hoje o que a gente mais vê
é o desamor que se alegra mesmo, né, com a desgraça. No atual contexto que a gente vive, a gente diz assim que tem pessoas que vibram, né, acham ótimo ao verem outras pessoas se dando mal, né, sendo bem direta assim, né. Parece que o sofrimento de algumas pessoas são absolutamente motivos de alegria para outras, né? Como se realmente o amor falado, né, pelo Evangelho já estivesse esfriado de fato, né? Sim. Eu até acrescentaria essa tua reflexão, pastor Elfi. Muitas pessoas não conseguem, digamos, ver as coisas sob uma ótica do amor. Elas veem muito mais pela ótica do ódio, daquele cara que está passando mal, porque se ele passa mal, eu passo bem. Né? Se a pessoa leva um tombo, eu posso dar mais passos adiante. Então, assim, eu vejo que tem algumas imagens que me vêm à mente agora. Um tempo atrás eu vi isso, né? Crianças num piquenique os professores fizeram uma atividade que era uma corrida. E daí tinha um fio no chão, as crianças tinham que correr. Aí, quando elas largaram para correr, uma pequenininha tropeçou e caiu. E as outras voltaram e levantaram a pequenininha. Isso, para mim, diz muito. Porque elas reconheceram que alguém ficou para trás. Então, voltaram e ajudaram. Será que nós temos capacidade para voltar atrás na vida adulta? Exato. E ajudar pessoas que fracassaram, pessoas que caíram no mundo das drogas, da prostituição, que foram enganadas, da violência doméstica, da violência dos homens, né? Dos homens que não são capazes de suportar uma separação. Né? Aliás, eu diria assim, hoje, Elfi, os homens têm muito a aprender para que se chegue a uma convivência fraterna entre homens e mulheres. Os homens têm que abrir mão do seu machismo, da sua valentia. Eles têm que abrir mão da sua agressividade. Talvez eu até fale coisa errada, mas como se fosse percebesse a superioridade deles, né, em relação às mulheres, né? E por isso que nesses temas todos que nós abordamos aqui, nós estamos, eu apostando na educação de jovens, de crianças, de uma nova geração. Né? Eu não sou pessimista quanto ao futuro, eu sou otimista. Eu acho que através da educação na fé, da educação geral, da educação cidadã, a gente, quem sabe, daqui a um tempo vai ter uma sociedade um pouco menos agressiva, menos injusta e menos desumana com todas as pessoas. Então, esse livro, que é um livro sem muita pretensão, mas tem uma pretensão, educar os jovens nos caminhos que Deus quer para todos. Exatamente. Né? Então, né, pastor Joca, esse livro, né, traz um conteúdo fantástico aqui de reflexão, né, para jovens, não só para jovens, eu vejo assim, mas para que a gente trabalhe também em estudos bíblicos e olhe para dentro desses temas aqui que nos são sempre ensinados, né, por Jesus. E Jesus tinha uma maneira fantástica também de ensinar, ele sempre ensinava, falava a respeito do amor, do arrependimento, do reino de Deus, né? Sempre a partir de um ponto que era conhecido, de algo que era comum para as pessoas. E isso mostra, né, o quanto que ele era didático, né? E também um mestre consciente, porque se ele usasse talvez qualquer outro símbolo, ou enfim, não usasse nenhuma estratégia, nenhuma parábola, talvez as pessoas também não fossem compreender, né? E eu vi aqui que dentro desse tema vivências bíblicas e nossas vivências,
Nós vemos textos que se confluem com experiências, né, que vocês relatam, tanto você quanto o Manfredo fazem essa bonita, esse paralelo, mas e vem de novo essa questão, né, de trabalhar esses temas para dentro com as nossas crianças, adolescentes, enfim, os nossos jovens. E eu sempre digo para dentro da comunidade, né, porque são estudos que a gente sempre pode também adaptar, né, e também trabalhar nessa perspectiva, né, de olhar esses pontos tão importantes e também a metodologia de Jesus, não só como Senhor, né, mas também como mestre, aquele que ensina, aquele que também vem e nos capacita, né, para o nosso trabalho em comunidade. Teríamos muito ainda mais o que falar, mas o nosso horário já está dentro do limite. Eu agradeço a tua participação e fico feliz em revê-lo novamente. Quando fui pastor aí no Rio dos Sinos, nós nos víamos muito, né? Então também fizemos um curso e que ali pudemos também conviver um pouco mais. Fico feliz em você ter aceitado esse convite dentro das suas possibilidades também de trabalho, né? Pela tua biografia, eu vi que você está muito ativo, né? Isso é muito bom. E já fica um convite também, se sobrar um espaço para mais uma rádio, né, João? A gente está aqui também aceita, né? Um momentinho aí com a gente também está aceitando. E eu gostaria que você pudesse deixar para nós, para o João Pedro, enfim, para os ouvintes, uma palavra de motivação a respeito desse tema que você nos trouxe. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de partilhar com vocês e com os ouvintes da rádio de vocês essas reflexões. E também já me coloco à disposição para a gente conversar sobre outros temas, desde que vocês assim o desejarem. Eu só peço desculpas a vocês por ter postergado algumas vezes por causa dessa questão toda da lente que eu acabei não recebendo, etc, etc. Mas tudo bem, é tudo certo. O que eu queria deixar para vocês ainda é uma pequena mensagem, assim, ó. E essa eu não aprendi, eu aprendi das reflexões da minha caminhada e também de um biblista católico, Carlos Mesters, que diz assim, ó: de nada adianta você ter um liquidificador ultramoderno e se ele não está ligado na corrente elétrica. Aí você vai colocar dentro do copo do liquidificador as frutas da tua preferência e vai ligá-lo e não vai acontecer nada. Porque não está ligado na corrente. Passando isso para nós agora, a Bíblia, se não está ligada na corrente da vida, não vale nada. Talvez só um bem cultural, como é o liquidificador, um bem da tecnologia. Mas se a Bíblia não está ligada à corrente da vida e ela não nos ajuda a viver nos nossos dias, agora, aqui no Brasil, no nosso caso bem específico, em Limeira, em São Leopoldo, e onde quer que nós estejamos, a Bíblia não vai valer nada, vai ser só um bem cultural. Por isso que a gente também escolheu esse título, Vivências Bíblicas e Nossas Vivências, porque as nossas vivências, elas não são tão diferentes como as vivências que a Bíblia e os autores da Bíblia narram. Mas o diferencial é que nós podemos hoje buscar nessas vivências conexões, paralelos, e de que Deus, que ajudou lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, ele ajuda hoje ainda. Ele está junto conosco. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está nos acompanhando. Talvez não como nós gostaríamos. Mas vamos respeitar também a soberania de Deus. Vamos aceitar a soberania dele. Como diz lá na oração do Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha. Às vezes é duro da gente encarar os percalços. Exatamente. Da vida, né? Então, a minha mensagem é que eu deixo para vocês de que se vocês estiverem conectados com a palavra de Deus, a vida de vocês
ela não vai ser facilitada, mas vocês vão saber lidar melhor com as alegrias, com os conflitos, com as dificuldades, e vão se sentir amparados quando preciso, consolados quando preciso e também animados a enfrentar situações. Então, eu termino aqui agradecendo e esperando que o programa tenha sido de proveito para todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós é que agradecemos, então um grande abraço a você, também a Silene, uma boa, Obrigado. ótima, abençoada recuperação para o neto, pegue bastante no pé, né, para que ele se cuide, e assim também, que também teu ministério ainda dentro das funções que você ainda assume, né, que ele seja também sempre mais abençoado e que também você possa estar em outros momentos conosco aqui. Sempre estamos abertos aqui uma participação. Um grande abraço, muito obrigada pelo teu tempo conosco. Lembramos que domingo temos culto aqui na Comunidade dos Pires, às 9 da manhã, e em Ribeirão Preto, às 19 horas. Lembrando que em Ribeirão Preto, então, nós temos ensino confirmatório às 17h30. Hoje ficamos por aqui, na próxima semana estamos novamente com vocês aqui no Lula Talk, às 14 horas, não é, João? Exatamente, um bom final de semana você que nos ouviu até agora. Ficamos com o hino final e até semana que vem. Me pergunto quem me ajudará. O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra e o mar. Não deixará que os teus pés vacilem, e não cochila o teu protetor. Vigiará o guarda de teu povo, segue confiante, quem te guarda é o Senhor. Caminharás bem protegido à sombra, não haverá de molestar-te o sol, e nem a lua te será perigo, pois o Senhor te guardará do mal. Nas mãos de Deus está a tua vida, teu planejar e teu agir também, tua chegada como a saída, desde agora e para sempre. Amém. Eleva os olhos para os altos montes e me pergunto quem me ajudará. O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra e o mar. Não deixará que os teus pés vacilem, e não cochila o teu protetor. Vigiará o guarda de teu povo, segue confiante, quem te guarda é o Senhor. Caminharás bem protegido à sombra, não haverá